Boa noite, amigos da Rádio da Terra. Eu gostaria que vocês dessem um alô aí no chat pra gente, se vocês estão ouvindo bem, tá ok? Por favor, dá um oizinho aí pra gente, porque eu tive que fazer umas mudanças aqui de última hora no computador pra associar aqui um áudio. Só me... Hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho... É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre... Falado também o ministro da Defesa do Canadá, o ex-ministro da Defesa do Canadá faz parte desse seminário. O próprio Chico Xavier, através do programa Pinga Fogo, onde ele faz uma profecia bastante contundente, né, sobre essa questão do ciclo da Terra, né, das transições planetárias, inclusive, né. E nós estávamos fazendo esse debate, esse seminário, em cima desse documentário. E os produtores estavam presentes, os produtores do vídeo estavam presentes, né, participando conosco desse evento, quando em nossa lousa plasma uma imagem da cara dos gayzinhos, sabe? Olha. Esses gayzinhos que eu sempre falo que acompanham no meu trabalho, sempre estão por perto comigo, através da minha mediunidade, nós temos um contato com ele há muitos anos. Uhum. E para quem precisa de uma coisa material para entender a presença desses seres, nós tivemos um presente muito grande, né, que todos viram, todos fotografaram, foi um auê na hora, as pessoas ficaram todas confusas, como é que isso apareceu na lousa, né? Porque é muito engraçado, né? Porque aparece a imagem do ET, não parece a imagem da Virgem Maria, né? Inclusive, era o dia da Nossa Senhora Aparecida, né? O dia da Padroeira do Brasil, que foi domingo passado. E lá plasma a imagem do ET na lousa e não a imagem da Virgem Maria. Já que nós estamos falando do Chico Xavier, né? Que Chico Xavier é um grande cristão, né, da vertente espiritualista da linha cristã, né, que pouco toca no assunto da ufologia propriamente dito. O espiritismo kardecista ainda é um zero esquerda com relação à ufologia, né? Mas, no entanto, nós tivemos uma manifestação interessantíssima, tinha mais de 40 pessoas nesse seminário, umas 50 pessoas, e foi um auê na época. Foi uma experiência muito interessante, um presente maravilhoso que nós recebemos, né, lá do alto. Essa foto tá no meu Facebook aí, inclusive a foto é a foto tirada pelos produtores do Data Limite, que eles estão bastante interessados agora. Inclusive eles não eram espiritualistas, sabe? Eles foram fazer esse vídeo aí em função de desenvolver um trabalho, né, em cima da área que eles são, da área de marketing, da área de vídeo, né? E eles ficaram espantados com tudo isso e estão se transformando profundamente devido às experiências que eles estão vivendo ao longo desse trabalho que eles foram desenvolvendo. Olha que interessante. Eu estou pegando aqui a imagem, né? Uma imagem que está no seu site, está com fundo meio rosa, é isso, né? Exatamente, dá uma olhada, aí você viu que plasmou na lousa. É isso aí, eu fiz uma demarcaçãozinha aí, para as pessoas verem a área que ele apareceu na lousa atrás de mim. Acabei de postar no chat aqui, todo mundo já está vendo a imagem, tá? Ah, legal. E coincidentemente ou não, a semana passada eles fizeram entrevista com a gente na Rádio da Terra. Olha, então, esses meninos são os meninos que estão começando agora na área da espiritualidade, né? Então eles estão se transformando agora devido ao próprio impacto que eles estão vivenciando com o lançamento desse trabalho deles, né? Eles estão se inteirando no processo, né? É uma coisa muito importante isso. Com certeza. Sobre o comentário, né, do ex-ministro lá de segurança, o que você sabe mais sobre aquilo? Olha, na verdade, Celso, essas pessoas sabem muito menos do que nós, sabe? Porque, na verdade, o que eles sabem? Eles sabem que nosso espaço aéreo é um espaço aéreo realmente invadido pelos ETs, que os ETs abduzem as pessoas, entram onde quer, a hora que quer. É a prova viva que nós tivemos plasmado na lousa, eles estão como
Eu tenho uma frase muito interessante para quem gosta de ufologia e não está preparado para ela. E as pessoas nunca concordam com isso, elas entram em choque, né, quando eu falo isso. Eu falo que todos os ETs que nos visitam, Celso, já estão mortos. Certo. Né? Se todos os ETs que nos visitam já estão mortos, você imagine, né, o plano físico fica para lá, nós não ligamos mais para ele, vamos operar em outra dimensão, a não ser que a gente retorne a reencarnar de novo e carregar uma roupa densa. Né? Então, imagine nós pegarmos um grupo de espíritos, Emmanuel, Saint-Germain, todo o pessoal que já morreu, né? Chico Xavier, que já morreu, você está entendendo? Esse pessoal resolve entrar numa nave lá no nosso lar e começar a abduzir pessoas, a fazer contatos, a produzir bolas de luz no céu, né? E os governos mundiais que não têm a mínima concepção da vida após a morte, não têm a mínima visão, eles vão encarar esses indivíduos como ETs que vêm das estrelas, que vêm navegando com seus discos voadores, portanto pode ser derrubado, pode ser mortos, mas você pode matar alguém que já está morto, né? Então, é uma questão de paradigma aí que precisa ser alterado na visão dos seres extraterrestres, que ainda muitos ufólogos brasileiros, esse ministro do Canadá, ele não tem a mínima visão, ele nem sabia quem era Chico Xavier, cara. Quando os caras foram fazer entrevista com ele, não tinha a mínima noção de quem era Chico Xavier. Né? Um cara que não tem nem a noção de quem é Chico Xavier é um zero esquerda em termos de ufologia. Não sabe como é que funciona a verdadeira natureza dos seres extraterrestres que são oriundos da dimensão dos mortos. Eu falo uma linguagem muito popular, da dimensão dos mortos. Você fica falando quinta dimensão, quarta dimensão, essas dimensões matemáticas que ninguém sabe o que é. Né? Você me entende? Sim, com certeza. Entendeu? Da mesma forma, a história do governo americano, do governo inglês, francês, eles não sabem nada de ufologia. Eles estão perdidos com essa manifestação dessas forças superiores, dessas forças que são oriundas das dimensões superiores, manifestam-se na dimensão física, pode ser detectado pelo radar a hora que eles querem, pode abduzir pessoas a hora que eles querem, mas esses seres não se interessam nem um pouco em contatar presidentes, generais, essa classe de seres humanos atrasadas, essa classe de seres humanos ladrões, muito menos esses indivíduos que estão liderando os governos mundiais, entendeu? Então, é uma piada você achar que eles sabem alguma coisa. Na verdade, eles estão mais perdidos do que qualquer um diante de um fenômeno que transcende a capacidade da própria ciência e dos próprios cientistas que pesquisam esses fenômenos. Então, o Exército seria a pior classe, e a Força Aérea a pior classe para estudar extraterrestre. Eles não têm capacidade espiritualista, eles não têm nada, eles só têm armas, detêm tecnologia de guerra. Eles não sabem trabalhar com paradigmas mais avançados, com uma ciência mais avançada. Essa é a pura verdade. Realmente é um momento para a gente refletir sobre tudo isso, né? Com certeza. Professor Laércio, uma pergunta que eu sei que muita gente aqui no chat, eu imagino que gostaria de fazer, eu vou até me adiantar a eles. Nós já trouxemos aqui na Rádio da Terra diversos palestrantes e cada um tem uma visão, obviamente, particular, baseado nas suas experiências, sobre esse momento planetário, essa chamada transição planetária. Uns dizem que vai acontecer uma catástrofe natural, outros dizem que os vulcões vão explodir, outros dizem que o Helenim, né, ou um astro vai vir e vai acabar com tudo isso. Qual que então, a verdade é que ninguém sabe. A verdade é que todo mundo está... Ninguém sabe, Celso. Essa é a grande verdade. Na minha mediunidade, com a minha humilde mediunidade também, de contatar esses seres, é o seguinte. O que é o data limite? Data limite é uma coisa muito interessante, tem a ver, isso realmente aconteceu do ponto de vista espiritual. Há constantemente conclave nas estrelas, né, para decidir os destinos de nossa civilização, os destinos da civilização humana na Terra, porque é um projeto. Todas as almas que estão aqui encarnadas foram trazidas para viverem experiência para sua consciência no plano físico e tanto no plano espiritual. As cidades astrais estão todas aí, operando, funcionando, as almas estão reencarnando. E esse projeto Terra, ele foi projetado para ter um fim, né? Um começo, um meio e um fim. Só que esse fim, ele está sendo estudado há muito tempo como ia ser feito. Essa transição de um estado de trevas para um estado de luz, como a gente diz, de um despertar, né? E muitos já queriam, sabe, ter acabado com esse planeta por uma catástrofe, uma guerra nuclear, de soltar o homem ia se matar sozinho.
né? E aí poderia disparar-se terremotos, uma série de coisas, aquela catástrofe apocalíptica que já vem sendo ditada pelos paranormais, pelos sensitivos, Nostradamus, um monte de gente. Aí, conclaves nas estrelas começaram a ser discutido que poderia fazer diferente isso, poderia ter uma alteração, poderia dar um tempo para ver se o ser humano não entrava em conflito nuclear, para ver se o ser humano podia realmente se equilibrar. E a história do data limite, né? Uma reunião que ocorreu em 69, e é muito interessante essa história do data limite, né, Celso? Que houve um conclave nas estrelas para decidir os futuros da Terra, mas ninguém convidou Obama, convidou? Alguém convidou Lula? Eu pergunto, teve algum vivo que participou desse conclave? Ou só foi um conclave de mortos para decidir os destinos de nossa civilização? Pois é. Você está entendendo? Então, essas questões, os ETs que são convocados, o Comando Astar, todos esses grupos de seres que fazem parte do Comando Astar, que decidem sobre os destinos de nossa civilização, são seres mortos. Por isso que o Chico Xavier fala que Jesus intercedeu pela Terra, que na verdade Jesus faz parte de uma fraternidade branca, de seres ascensionados, que também trabalham nos destinos de nossa civilização. Em conclave nas estrelas, segundo o próprio Chico Xavier, né, esses ascensionados da Terra pediram uma segunda chance, uma moratória de 50 anos que foi dado, né, que termina em 2019, para que a gente pudesse rearranjar as coisas, resgatar os karmas que poderiam ser resgatados, reestruturar um equilíbrio do planeta. Mas que esse conselho cósmico não iria estender por muito tempo uma transformação planetária, uma mudança na estrutura. E essa mudança tanto pode vir de uma forma pacífica, harmônica, com a ajuda das forças espirituais, com a ajuda dos extraterrestres, e simplesmente o plano espiritual intervindo. O plano espiritual intervir significa o seguinte: de uma forma ou de outra, nós vamos demonstrar a vida após a morte. Esse é o primeiro passo. Não é transferência de tecnologia, a chegada dos ETs causaria um choque tremendo para a civilização, os muçulmanos não iriam aceitar. Quantas pessoas nesse planeta não estão prontas para um choque dessa natureza? Né? E principalmente para entender a vida após a morte e essa relação que os ETs operam nessas outras dimensões. Então essa transição poderia ser gradativa, poderia ser lenta, e aí sim nós faríamos um papel muito grande nesse processo, onde nós estaríamos mais experientes nesses contatos, nós poderíamos começar a fazer essa ponte, esclarecer as pessoas, esclarecer a humanidade, preparar a consciência para a chegada dessa nova era com a intervenção tanto dos ETs quanto dos espíritos materializando-se, interagindo mais diretamente com todos os nós. Tá ouvindo? Você entendeu? Então, ainda não está decidido a forma como isso vai acontecer, porque os conclaves continuam existindo nas estrelas. Eles não aconteceram só há 50 anos atrás e depois ninguém mais se reuniu, sabe? É que o Chico Xavier não contou o resto. E, na verdade, a gente não sabe até que ponto o Chico Xavier entrava em contato com inteligências extraterrestres. Né? Ele, claro, era um grande médium, mas ele não falava sobre isso. Na época dele, era difícil expressar ou falar sobre extraterrestre para kardecista. Era muito difícil. Até hoje é. Né? Nós sofremos muita pressão quando vamos colocar isso para kardecistas, que ainda não, principalmente os mais antigos, os mais tradicionais. Mas, claro, tem muita gente boa, tem muitos dirigentes espíritas que estão se preparando para essa nova realidade. Né? Mas o primeiro passo, Celso, o primeiro passo é tirar o ET de lado. Primeira mudança de paradigma funcional é fazer a humanidade acreditar em vida após a morte. Aí abre uma barreira profunda para entender o ET de uma outra maneira. Certo? Né? Então é isso. Essa é a minha visão. A primeira coisa mais importante que tem que acontecer na humanidade é o plano astral intervir e mostrar a existência de vida após a morte. A ciência aceitar isso, e isso causou um boom em todos os campos da nossa vida cotidiana, quer seja na vida política, vida social, na ciência, e quebrar essa quebra total de paradigma com relação à vida e com relação à morte. Aí nós estaríamos prontos para introduzir o ET dentro desse contexto, porque o ET ele vem junto com os mortos. Ele vai vir junto com os mortos, ele vai vir junto com os mestres que já morreram, e nós vamos estabelecer essa relação tanto com os mortos, com os ETs, dentro de um mesmo padrão.
Os ETs não interviram até agora por causa disso, porque eles fazem parte do contexto maior. Eles não são pessoas que estão chegando aqui agora para comer criancinha ou, né, para reptiliano ficar macunado com o governo americano. Isso é uma grande bobagem de quem não entende nada de ufologia mesmo. Né? É uma teoria de conspiração muito boba, que eu acho uma coisa muito infantil, e tem gente que acredita nessas coisas. Professor... O mundo é muito mais organizado no plano espiritual do que a gente possa imaginar. Ah, com certeza. Com certeza. Só informando, temos a honra da presença aqui no nosso chat do Juliano Posati, que é o produtor do filme. Ô, Juliano, um abraço para você aí, Juliano. Viu? Fico feliz de você estar com a gente aí, né? Nós ficamos muito felizes de ter você aqui nesse final de semana conosco, conversando com os nossos alunos e participando desse nosso trabalho aqui. Tenho certeza que você vai sempre estar conosco aqui nessa jornada, nessa caminhada. Maravilha. E obrigado também à audiência de cada um que está participando. Não vou falar o nome de todos, porque cada hora entra mais alguém, né? Então, obrigado a todos que estão no chat, todos que estão ouvindo. Com certeza. É um prazer para nós falar com todas essas pessoas aí, para a gente tentar discutir e colocar as ideias de nossas experiências, não só no campo da ufologia, mas também no campo da espiritualidade de uma forma geral. Legal. E só informando também aos amigos do chat, que é o seguinte, hoje nós tivemos um contratempo com o áudio, né, entre o áudio da rádio e o áudio do professor Laércio, então eu estou usando o áudio num outro computador, por isso que alguns de vocês estão sentindo uma oscilação. De vez em quando alguém fala aí que o som dá uma sumida, né? É porque eu estou fazendo, o computador da rádio está, o microfone da rádio está num computador e o som do professor Laércio num outro computador. Foi uma gambiarra de última hora para a gente conseguir fazer a entrevista aqui. Então, coisa que... o sistema não entrava, estava complicado, né, o som. Faz parte. Então, mas assim, a gente sempre dá um jeitinho, tá? Então, perdoem aí se vocês estiverem sentindo essa latência do som aí, tá? Então, vou liberar o chat para perguntas. Vocês podem fazer perguntas que eu vou ler aqui para o professor Laércio, tá? E tem uma aqui já que o Paulinho fala. Quem foram os egípcios? Nossa Senhora, né? Bem, os egípcios foram e ainda estão, muitos deles ainda estão reencarnando aqui na Terra, não conseguiram sair desse ciclo kármico, né? São coisas de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, né? Então, os egípcios são povos que fazem parte desse projeto Terra, não antes da Atlântida. O ciclo de Atlântica terminou, foi outra geração, outras pessoas, outro projeto Terra. E os povos egípcios são aqueles povos, né, que continuaram vivendo, se reencarnando, se matando lá na antiguidade. Muitos ascensionaram, né? Muitos partiram do projeto Terra, foram para outras estrelas, continuaram seu processo evolutivo. E muitas almas ainda, mesmo no tempo dos romanos, o próprio Emmanuel, né, que está aqui conosco, era um grande romano lá atrás, né, senador romano e tudo mais. Você pode pensar da mesma forma, na época de Cleópatra, na época do Marco Antônio, na época do Império Romano. Esses egípcios continuam reencarnando. Se alguns deles não ascensionaram ainda, eles estão no mesmo processo reencarnatório, e quem sabe você pode ser que está me reencarnado. É um ex-egípcio lá atrás, reencarnado hoje. Mas estão aqui, todo mundo junto, aqui nessa mistura total e global. Pois é, e tem chegando... Olha, na hora que eu liberei a pergunta aqui, o professor Chat também deu uma voada, já tem um monte de perguntas e de todas as espécies. Vamos lá. A Vera Pinho quer saber como você analisa hoje o cenário político. Estou fora. Quero saber de política. Tá? Não é minha praia, eu sou um alienado político totalmente, sabe? Meu único partido é o amor e meu único partido é a espiritualidade. Outra pergunta, para onde vamos quando morremos? Nós não vamos para lugar nenhum, continuamos aqui mesmo, só deixamos o corpo apodrecendo na terra. Continuamos andando pela cidade, pelas praças, e de vez em quando a gente vai visitar a cidade do nosso lar, nosso astral lá em cima, quando você merecer, né? Porque a maior parte, 90%, continua no umbral, né? Continua resgatando seus karmas umbralinos, né?
Para subir na cidade do nosso lar precisa ter um pouco de mérito, né? O que aconteceu exatamente com o André Luiz, né? Quando ele morreu, né? Ficou se arrastando aqui no nosso meio, nos campos umbralinos. É isso aí, Celso. Opa, desculpa, é que teve uma interferência aqui. Deve ser DT. Próxima pergunta. Professor Laércio, a respeito da injustiça desse mundo, gostaria de saber se as pessoas que fazem mal aos outros e aos animais indefesos pagam por essas atrocidades. Com certeza. A lei do karma, a lei de ação e reação. Ninguém escapa dela. Não existe como escapar. Todos nós somos observados diuturnamente pelas lentes, né, do plano espiritual, pelos nossos mentores responsáveis por nossa encarnação. Todas as nossas atitudes são registradas no acástico, né? E não tem como escapar da lei divina. E já vou dizendo para vocês, matar um animal, qualquer que seja ele no sentido mais de malefícios, né, é idêntico a você matar um ser humano. O plano astral não vê diferença nenhuma. A justiça cósmica avalida o assassinato, a morte. Não importa se seja um humano ou se seja um cachorro, um gato, tá? O assassinato para o plano espiritual é o mesmo. O karma é tão pesado quanto. Nós não somos nem um pouco especial ou melhor diante dos olhos superiores em relação aos animais. Somos tratados como eles. Agora a pergunta do Igor. Boa noite, Laércio. Gostaria muito de saber qual a sua opinião sobre o trabalho do professor Hélio Couto da ressonância harmônica. Não me faça pergunta desse tipo, porque eu sou uma pessoa extremamente ética. Eu jamais falo sobre o trabalho de outra pessoa. Jamais. Eu simplesmente faço o meu trabalho. Eu não posso interferir ou entrar no mérito do trabalho de outros profissionais, de outra pessoa. Isso é você que tem que avaliar, você que tem que ir lá ver e decidir, ok? Então, a minha ética espiritual não me permite que eu fale sobre o trabalho de outra pessoa. E a Leni quer saber sobre os sumérios, Anunnaki, se eles são os verdadeiros deuses. São nada. Né? Lá atrás nós tínhamos uma religião muito primitiva, né? na Pérsia, principalmente na Pérsia, né? Que sumérios babilônios, lá tiveram as primeiras formas de escrita, povos muito primitivos. Nós tínhamos seres reencarnando lá, o plano astral estava todo organizado, né? Todo estruturado para... Estava mais ou menos no começo do projeto Terra nesta fase. O grupo de almas que vinham para a Terra eram almas muito primitivas para resgatar seu karma na superfície desse planeta, tudo coordenado pelas cidades astrais, pelo Conselho Planetário da Terra, né? Não tem nada de Anunnaki vindo lá de fora de outros planetas, construindo o ser humano como robô, como está escrito lá pelo Zacarias 7 no livro dele, que eu acho uma porcaria o livro dele, né? Que não tem nada de espiritual no livro dele, é um livro totalmente materialista, sem nenhuma visão transcendental da espiritualidade, colocando o ser humano como, né, fruto de construções robóticas e androides de povos alienígenas mais avançados, mas ninguém nunca discute o que acontece quando morre, né? Quem discute o que acontece quando os próprios deuses morrem, né? Quando os ETs morrem, né? A visão materialista, ela machuca o ser humano, ela deixa o ser humano numa estaca primitiva muito pobre, e qualquer texto antigo que leve em consideração apenas uma visão material do mundo está fadado a não significar nada. Agora a pergunta do Renato. Onde são fabricadas as naves espaciais? São fabricadas no mesmo lugar que fizeram aquele busão lá no filme do André Luiz, sabe? Você assistiu o filme do André Luiz? Não assistiu? Todo mundo assistiu, sim, né? Sim, assisti. Aí o André Luiz foi andar de busão lá, não foi? Foi. Então, a mesma fábrica que fabricou o ônibus fabricou o disco voador. Próxima, João Ricardo quer saber, você fala dos desencarnados, mas quem são os 144 mil mestres ascensionados? Não entendi? Fala de novo a pergunta. Okay. Desculpa. Você fala sobre os desencarnados, mas quem são os 144 mil mestres ascensionados? Ô, louco, você tá maluco? Com certeza a maior parte das pessoas conhece os 10 de nome, né? Conhece esses nomes da Fraternidade Branca, famosos que estão aí, tal, São Germain, Mestre Couture, Memória, Mestre Nada. Mas é óbvio que um indiano lá nas montanhas da Índia, desconhecido para todo mundo, ele ascensiona também,
né? Vai para outro lado, ninguém sabe quem que é o cara, não é famoso aqui na Terra, não escreveu o livro, não apareceu na Rede Globo. É óbvio que tem não só 144 mil, bicho, nós temos milhões de seres ascensionados trabalhando pelo planeta Terra, que não necessitam mais reencarnar nesse planeta e não foram transferidos para outros projetos na galáxia, não foram transmigrados. Eles decidiram continuar no projeto Terra, trabalhando em função do desenvolvimento dessa grande escola chamada Terra. São milhões, não são 144 mil, não. São muito mais. Ok. Agora a pergunta da Maria Helena. Gostaria de saber se você sabe algo daqueles sinais nas plantações, os crop circles. Olha, esses crop circles é meio enigmático, é meio estranho, sabe? É meio esquisito, né? Pode ter um fundo de verdade, de ter uma origem tanto extraterrestre quanto uma origem espiritual. Não precisa ser necessariamente extraterrestre. Os caras da Cidade Astral, nosso lar, se quiser fazer, faz também, né? O importante é a gente conseguir fazer uma pesquisa profunda e entender, porque ninguém entende o que quer dizer aquele negócio, né? Um bando de risco na lavoura que a mensagem ela acaba sendo completamente subliminar e sem uma linguagem lógica, racional, que a gente possa comprovar que é uma mensagem clara e inteligível, né? Portanto, até agora eu não tenho uma visão clara do significado fundamental daquilo. O ET e sã consciência, o espírito em sã consciência, fala em português com você, alto e claro, não precisa fazer um monte de símbolo. Talvez faça para as pessoas mais atrasadas, mais primitivas desse planeta, que só entende essas questões aí, né? Mas um espírito normal e um ET bastante avançado vai falar com você de uma forma em português alto e claro, sem precisar esses símbolos todos, né? Então ainda não tem uma visão objetiva desses crop circles e o grande significado que ele possa ter para a humanidade. Para mim ele não tem nenhum, né? Você já conseguiu entender o significado de algum, Celso? Não. Então, se você não conseguiu entender o significado dele, para que serve? Eu sempre falo isso. Enquanto eu não souber para que serve, deixa para lá. Com certeza, eu falo, né? Para que ficar procurando chifre na cabeça do cavalo? Porque todo mundo acha o que quer, né? Cada um acha o que quer, sabe? Então é uma coisa muito complicada ainda. E não duvido nada, obviamente uma opinião minha, né? Claro. Que pode até ser uma tecnologia do terrestre mesmo, que ele conseguiu brincando com a gente. Pode, eu não acredito que 100% desses desenhos são de natureza extrafísica, extraterrestre. Tem muito velhinho fazendo essas coisas lá. Agora o Nelson Ventura, por que estamos perdendo conhecimento sobre a nossa essência? Parece que os antigos tinham uma relação melhor com as consciências. Essa é simples, né? Porque o ser humano do passado não tinha o que fazer, né? Chegava às 7 horas da noite, não tinha Rede Globo, não tinha televisão, não tinha nada, né? Ele acabava o serviço, ficava olhando para as estrelas, né? Principalmente se fosse solteiro, não tivesse mulher, né? Para perturbar a vida dele, né? Aí, claro, eles tinham mais contato com a natureza, mais contato com as estrelas, né? Hoje não. Hoje ninguém olha para o céu, hoje está todo mundo perdido na sociedade, né? Andando de carro, confuso com o seu dia a dia, tentando ganhar dinheiro, tentando ser feliz, né? Tomando remédio para dormir, tomando Prozac. A sociedade moderna é essa, né? Um lixo total, né? Um lixo total, e as pessoas estão dentro desse lixo, né? Não acordam para uma mudança espiritual profunda e uma busca profunda da sua própria essência. É o lixo do século XX, XXI, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, né? Remédio para emagrecer, remédio para você só toma remédio, cara. Como dizia meu filho, remédio para engordecer também. A Valquíria quer saber se todas as aparições de imagens que o povo diz serem santos são de ETs. Sempre, né? O plano astral também faz suas brincadeirinhas, né? Ele também faz as coisas acontecerem aí. Não precisa ser necessariamente ET, né? O que os caras podem fazer é emprestar o equipamento do ET para fazer essas brincadeiras, né? Para fazer essas impregnações, essas imagens plasmadas. Eles podem fazer muito mais, só que eles não podem intervir direto. Seria um choque muito grande para grupos, para pessoas, né? Celso, nós estávamos no Réveillon passado lá em São Tomé das Letras com um grupo de 40 pessoas.
Você viu aquela luzinha piscando no céu lá no alto, né? Isso. Esse grupo, esse grupo tomou uma fachada de luz, de uma explosão de uma máquina fotográfica na cabeça de todo mundo, que ficou todo mundo perdido. Foi um flash forte, aquele, sabe, iluminando todo mundo, ninguém sabia de onde vinha a luz, sabe? Aquela coisa assustadora. As pessoas, se eles começarem a brincar com a tecnologia deles, nós vamos ficar muito assustados. O problema é que a lei não permite que eles intervenham violentamente. No entanto, se o prazo acabar, como o Chico Xavier disse, a data limite for 2019, e a partir desta data houver realmente mudança na lei, né, e o plano astral estiver realmente autorizado a fazer intervenções sucessivas, é óbvio que eles vão fazer mesmo acontecer e provar sua existência real diante de todos nós. É uma questão de tempo mesmo, é uma questão de momento planetário, e que a ordem tem que vir de cima, né? Do próprio comando planetário, permitindo que a partir de tal data todas as regras irão mudar com relação à nossa civilização. Pergunta do Milite. Tem alguma forma extraterrestre de curar um corpo em degeneração? Olha, os caras têm capacidade para curar qualquer coisa, tá? Isso não tenha dúvida, eles são verdadeiros deuses em relação ao que você pensar em termos de corpo, saúde e tudo mais. Eles podem fazer qualquer coisa. O problema é saber se a lei permite, se o teu karma permite que essa regeneração aconteça. Essa é a única questão. Que morrer todo mundo vai mesmo, meu filho. Não adianta você começar a querer manter seu corpo 10 mil anos, não vai manter, ele vai morrer. 80 ninguém, 100 anos ninguém passa. Depois dos 80 tudo é lucro. E Semi Rames quer saber se você acredita, né, se você crê na lei do progresso. Com certeza, né? Todos nós estamos na Terra para vivenciar uma experiência de crescimento. Eu não vejo outra necessidade de estarmos aqui a não ser para o crescimento, né? Então, a natureza nos impele a aprender a vivenciar outras coisas, né? E isso tudo é amadurecimento. Todos nós, a cada dia que passa, estamos amadurecendo. Nós amadurecemos pelo sofrimento, nós amadurecemos pela alegria, pelas conquistas, pelas perdas. Tudo traz amadurecimento. A Maria quer saber se vai ser determinada a separação do joio e do trigo das pessoas. Se algumas vão para outros lugares e outras ficam... depois da morte, cada um vai tomar seu rumo. Não tenha dúvida. Tá? Cada um toma seu rumo após a morte de acordo com seus pesos kármicos, né? Principalmente numa mudança transitória planetária muito grande. O umbral tem que ser reavaliado e transmigrado para outros orbes que estão no mesmo nível de condição kármica. E esses espíritos, então, continuarão sua experiência kármica no nível de captação kármica que eles construíram neste mundo. E a Terra poderá passar por um período de regeneração, no sentido assim, de preparação para a Era da Luz, né? Onde todos os espíritos de várias gerações serão transmigrados para outros orbes. Depois de 100, 200 anos, a Era da Luz pode estar em plena atividade. Mas há um período de transição aí para o consumo de toda essa geração que ainda carrega um karma nesse projeto Terra. O Jorge quer saber o que você acha do livro As Cartas de Cristo, se você já leu. Olha, cara, tudo que vem através de médium, de sensitivo, você duvide bastante, você bota um pé na frente e outro atrás. Nunca acredite, apenas simplesmente estude como uma possibilidade. Apenas isso que eu te falo. O Milite tem uma questão aqui, é o seguinte: o corpo dele foi destruído por um exame de cintilografia óssea. Ele tem muita vontade de ficar se vingando disso. Ele vê imagens dele se vingando. O que ele pode fazer? Qual dica você dá para ele? Me repete essa pergunta que eu não entendi direito essa colocação. Volta. Tá, tem um ouvinte que diz que o corpo dele foi atingido por cintilografia, né, um exame. E ele um exame que é base de raios, né? E ele ele quer se vingar de quem fez esse exame. Na mente dele fica imagens de vingança. O que ele pode fazer? Para com isso, né? Para com essa bobagem, né?
você tem que tomar consciência, né, que o técnico que fez a radiologia em você, ou fez o exame de cintilografia, geralmente esse exame de cintilografia, a gente tem que tomar um líquido, tá, com material radioativo, e esse material radioativo, ao entrar na circulação, ao passar pelo órgão defeituoso, né, esse material radioativo, ele vai, a gente diz, ele cintila, né, ou ele emite partículas que um detector lá fora começa a detectar e faz um mapeamento, mais ou menos, do teu ser, ok? Mas esse material radioativo, depois de algumas horas ou dias, ele é totalmente eliminado do teu corpo, tá? Pela urina, tá? E não existe mais material radioativo lá no seu corpo, tá? Entendeu? O que você pode ter na sua mente aí é um trauma, algo psíquico que você carrega dentro de você aí, que está te fazendo mal. Você procura um bom terapeuta, certo? Um bom psicólogo, senta com ele, conta o seu caso e você vai eliminar um pouco esse problema que você está passando, viu? Que é uma questão puramente mental sua, com certeza. O Ricardo diz, sobre a física quântica, um átomo poderia ser um mini buraco negro que está trazendo informação constante do universo? Puta, ninguém sabe isso aí, rapaz. Física quântica é uma das coisas mais complexas. E o modelo atômico é um modelo totalmente discutido até hoje. Na verdade, se alguém falar que sabe física quântica, esse cara é um idiota. Porque ninguém sabe física quântica. Física quântica é uma ciência incompleta, totalmente cheia de furos, totalmente cheia de incógnitas que nós cientistas não sabemos as respostas. O átomo é um modelo muito primitivo, é um modelo muito mal entendido pelos próprios cientistas. Nós não entendemos, ele funciona de vez em quando, depois ele não funciona. Tá? E buraco negro é uma coisa que ninguém entende também, só na cabeça do Stephen Hawking, né? E cada dia ele muda de opinião. Né? São coisas da ciência moderna, que são coisas tão complexas, que às vezes os cientistas tentam fazer uma divulgação científica para o grande público em geral, tentar acompanhar um pouco as ideias, mas nem os próprios cientistas entram vamos assim, em acordo para tentar entender o significado das coisas. Na verdade, nossa ciência ela é muito, muito primitiva ainda. Nós não sabemos as coisas. A tecnologia, cara, ela é muito resultado de experimentos e as coisas são descobertas sem querer, sabe? A coisa funciona, a gente faz funcionar, mas às vezes ninguém sabe por que funciona, né? Então tá aí, a gente usa as coisas que estão aí, mas a gente não sabe direito como elas funcionam. Né? E essa pergunta que você fez de relação de buraco negro com o núcleo atômico, isso aí pra gente ninguém sabe, é uma incógnita. O Marcel quer saber se os ETs estão ainda sobre as leis do karma. Claro que não, né? Nós estamos sobre a lei do karma, né? Os ascensionados, por exemplo, não estão mais sobre a lei do karma. A lei do karma está exatamente para aqueles indivíduos que fazem parte de projetos planetários, estão sob a lei da reencarnação, então estão muito claramente ligados a essa lei introduzida nas densidades planetárias, né? Eu estou dizendo para vocês que os ETs fazem parte do comando do projeto Terra, são os indivíduos que controlam toda essa experiência humana. Então eles estão fora, né? Eles não fazem parte dessa experiência. Claro que em outros mundos, em outros planetas, existem raças vivendo experiências kármicas na superfície de mundos também, né? Mas são experiências densas como nós. Não vamos nós vamos falar extraterrestres para nós, são os que nos visitam, estão aqui dotados de uma grande tecnologia e estão a serviço do comando planetário. Né? E esse comando planetário estão todos que nos visitam estão mortos também. Né? Eles não habitam a matéria, eles não vivem na matéria que nós vivemos aqui. Eles vivem fora dela, como se fosse numa cidade como o nosso lar. O Henrique, ele pergunta se você sabe sobre a energia orgônio e se aqueles orgonites funcionam mesmo. Na verdade, a única coisa que eu acho interessante nessas teorias científicas é a teoria do Reich. Né? Wilhelm Reich, ele realmente fez um estudo muito profundo sobre a energia sexual, sobre a energia que ele batizou como energia orgônica, tá? E é uma pesquisa que foi interrompida no meio, a ciência negou totalmente esse caminho, todo o laboratório dele foi destruído, foi desmontado, e hoje tem raros, não acho que ninguém cientificamente com uma verba muito pesada investe nesse tipo de pesquisa, ok?
Então, realmente, o que tem surgido por aí são muitos grupos esotéricos, são pessoas aqui a colar, tentando entender e construir uma base, né, do que se desenvolveu por Wilhelm Reich, a câmara orgânica, a teoria orgânica. Então, eu não sou um indivíduo especialista direto nessas pesquisas para dizer se funciona ou não funciona. Eu seria um cientista leviano se pudesse tentar se optar por um campo de pesquisa que eu não tive lá, não pesquisei, não sei qual que é o andamento, né? Então, eu também não sou de acreditar muito em esotérico, não, sabe? Eu também gosto de botar muito meu pé no chão e verificar realmente a que nível essas pesquisas foram desenvolvidas e que tipo de conclusões essas teses foram chegadas. Porque uma verdadeira pesquisa científica convence todo mundo. Convence cientista, não cientista e esotérico, né? Próxima pergunta. De que maneira o nosso espírito é afetado diante de uma explosão atômica? O Renato. O Renato, o nosso espírito, ele é um corpo que tem uma certa estrutura orgânica também, vamos assim dizer. Mas orgânica do ponto de vista diferente da nossa biologia aqui, material, ok? Ele é muito sutil, né? O raio de luz, o raio de calor, esses raios atravessam o espírito e não afetam muito. No entanto, a gente sabe que se tem um espírito lá na cidade astral, se ele descer para cá, só o fato dele se envolver com a energia, que ele já passa mal, ele entra em desequilíbrio, ele fica doente. Por isso que tem hospital no plano astral. O André Luiz, quando morreu, ele passou mal para burro, né? Estava ferido, machucado, embora o corpo dele estava apodrecendo aqui embaixo da terra. Mas aquele corpo astral continuava ferido, continuava doente, continuava com problemas, ok? Então, este corpo, após a morte, mesmo, agora você pega um cara que é morto numa explosão convencional, precisa ser nuclear, uma explosão convencional que ele se despedaça em 1000 pedaços, 1000 partes. Aquele impacto, aquele choque, o espírito também fica perturbado, o espírito sofre muitas dores. É muito simples, a gente vê muito caso de um indivíduo que foi morto com um tiro na cabeça, sabe, uma simples bala, não precisa nem ser uma explosão atômica. E o espírito do outro lado, ele passa meses e meses com dor de cabeça, uma dor terrível na cabeça. Muitos centros espíritas canalizam pessoas que às vezes são encostam em alguém, e a pessoa passa a ter uma dor de cabeça terrível e é de um encosto que morreu com um tiro na cabeça. Até que esse espírito seja tratado, a sua estrutura orgânica, astral, seja reestruturada, para ele ter o equilíbrio, ele vai vivenciar suas dores e seu sofrimento. No entanto, se você pensar numa explosão nuclear, a única diferença que existe em uma explosão nuclear para uma explosão convencional é que ela é mais poderosa, certo? Ela vai causar uma destruição maior, né? Por exemplo, vai afetar uma distância muito grande, mas se você pegar uma bomba americana convencional que existia na Segunda Guerra Mundial, que chamava Arrasa-Quarteirão, tinha uma bomba na Segunda Guerra Mundial chamada Arrasa-Quarteirão. Quando ela era lançada, um quarteirão quadrado desaparecia. Desaparecia, uma bomba convencional da Segunda Guerra Mundial. Né? As bombas incendiárias, né, que foram lançadas no Japão, Tóquio foi totalmente destruído. Sabe que eles não jogaram bomba atômica em Tóquio, Celso? Você sabia? O quê? Os americanos não jogaram bomba em Tóquio, porque não existia mais Tóquio para jogar bomba atômica. Os americanos já tinham destruído Tóquio inteira. Você sabia? Não sabia, não. Tóquio foi em 3 dias de bombardeio com bomba napalm. Os americanos acabaram com o Tóquio. Jogar uma bomba atômica lá não ia fazer efeito nenhum. Já estava todo mundo morto, né? Então a cidade inteira já estava destruída. Então ele tiveram que escolher uma cidade totalmente intacta para fazer o teste da bomba, sabe? Para ver como é que a bomba ia arrebentar o negócio lá. Entendeu? Então, é claro que a morte desses indivíduos sofre um trauma, tem uma deterioração. Mas o plano astral tem medicina para consertar isso. Depois de um tempo, se reestrutura esse corpo e a pessoa passa a ser um espírito normal, entre aspas, vamos assim dizer, né? Pronto para reencarnar de novo. Pronto para outra, como a gente diz, né? Aqui, a Maria coloca o seguinte: passei por experiência de ser pescada para um outro plano e depois que voltei, porque queria cuidar dos meus filhos. Após isso, passei por muitos sofrimentos. E a pergunta dela é: deveria ter ficado lá? Olha, ninguém morre na véspera, amiga. Ninguém morre na véspera. Você não pode ter ficado lá ou não ter ficado lá, não é você que decide, né?
O Conselho Kármico decide o momento e a hora que nós temos que partir daqui, que não há mais necessidade de existir aqui. Se você voltou, é porque você devia voltar. É porque você tinha karma a resgatar, é por isso que talvez você esteja sofrendo bastante por causa disso, porque você tem karma para resgatar. Senão ninguém morre na véspera. O Conselho reúne-se, se discute muito o processo da vida individual de cada um. Então, se você está ou não sofrendo, isso não é devido ao fato de você ter voltado, mas sim devido ao fato de você ter coisas para aprender, coisas para vivenciar e coisas para resgatar. É uma questão de consciência isso só. Você acredita que a iluminação é uma espécie de ilusão, Letícia? Claro que não. Claro que não. Iluminação é uma realidade. É só você ver. O que você sabe sobre você aqui? Nada. Ninguém sabe nada de nós mesmos aqui. Nós somos nas trevas. Isso é treva profunda. O que é iluminação? É você acordar. É você lembrar de quem você era antes de reencarnar. É você lembrar o que você fazia lá no astral. Qual que era o seu nome que você tinha lá antes de reencarnar. Você tinha outro nome. Assim como o André Luiz tem um nome lá. Hoje, quando ele reencarnar, ele vai mudar de nome. Você se lembra do Lísias, né, que era o guia do André Luiz lá no plano astral, que coordenou toda a vida dele lá, a recepção dele? E ele estava preparando a sua reencarnação. E quando ele reencarnou aqui na Terra, vai dizer que pode ter certeza que o Lísias está com o nome de João, José, não sei do quê. Né? Então, o que é? Ele pode estar nas trevas também. Esse espírito que está aqui não pode, não, às vezes não se lembra que ele é o Lísias, que ajudou o André Luiz, que fez todo o processo de transição do André Luiz. Então, iluminação é isso. Iluminação é acordar. Não é ilusão, não. É uma realidade. Né? Ilusão é o que nós estamos vivendo nas trevas desse mundo aqui, né? Torcendo para o Corinthians, acreditando que os presidenciáveis vão mudar a sua vida, porque não vai. Né? Com certeza não. Agora a pergunta da Valquíria. Os animais têm o mesmo tempo que os humanos para reencarnarem? Completamente diferente. O processo é totalmente diferente, eles são almas grupais, eles estão num processo diferenciado, né? Eles têm a vida deles no mundo espiritual também, eles têm um tempo de vivência lá, e os mentores devem ser que cuidam deste processo. Cada animal é um caso e cada caso é um caso. Como no ser humano também. Nem todo mundo passa ao mesmo tempo no plano astral, tem os mesmos prazos. Tudo é avaliado, tudo é discutido. Tem pessoas que passam 100 anos entre uma encarnação e outra. Tem outras que passam 30 anos e reencarnam de novo. Tudo vai depender do processo que a alma de cada um está vivenciando lá em cima. E os animais têm o seu também. Então não adianta você afirmar isso e aquilo. Tudo é feito individualmente, né? As decisões são tomadas pelos mentores kármicos do reino Deva, que cuidam do processo da evolução dévica. E o Patrick quer saber se você sabe ou já ouviu falar de pessoas que têm imagens fractais quando estão fazendo meditação à noite de olhos fechados. Aí, geralmente essas imagens fractais são uma viagem, né? Tem gente que toma LSD, tem a mesma viagem, sabe? Aparecem milhões de coisas, imagens na mente, na cabeça. A pessoa toma ayahuasca também, fica meio vendo coisas estranhas, diferentes. A meditação é um insight, é um mergulho neste nosso interior. E vai aparecer um monte de coisa. Você está tendo esse tipo de experiência, amanhã isso pode mudar, pode vir outras coisas. É normal, é natural, quando você mergulha dentro de você, que é um universo totalmente desconhecido, começar a aparecer coisas totalmente desconhecidas para você, que você não entende, não sabe o que é. Tá? Mas vai fundo, vai meditando e deixa as coisas fluírem, deixa as virem, que com o tempo elas vão se tornando mais claras, mais inteligíveis, mais compreensíveis. Essa é a jornada do discípulo interior, né? A jornada interior é uma jornada muito complexa também. Ela não é tão simples quanto parece, né? Então vai vivenciando a experiência, deixa acontecer, deixa as imagens aparecer, não tenta entendê-las com sua mente cerebral, simplesmente deixa ela fluir, deixa acontecer, e mais cedo ou mais tarde elas vão se tornando mais claras. O Francisco pede para você falar sobre a intenção dos greys, porque isso gera muita polêmica. É claro, meu filho. As pessoas que não conhecem o Grey, nunca tiveram contato com eles, vai achar eles um monstro, né? Porque a qual eles foram instruídos, eles são grandes técnicos, grandes engenheiros e grandes biólogos. Eles são uma raça muito operacional de engenheiros genéticos, engenheiros tecnológicos.
eles trabalham muito e eles foram convocados pelo astral superior da Terra para nos auxiliar, né, no projeto Terra. Inclusive, eles são responsáveis por grande parte da tecnologia que existe nas cidades astrais. Eles são responsáveis por essas tecnologias, pela manutenção, pelo conceito dos aparelhos mais sofisticados usados nas cidades astrais, né? E quando eles foram convidados para se manifestar na parte física do planeta, eles sabiam que não seriam bem recebidos devido à sua forma física, ser muito diferente da humana. Eles seriam percebidos de uma maneira, né, mais estranha. Então, eles sabiam, eles não foram programados para dar contato. Então, todas as operações que os Greys fazem na Terra são operações técnicas. Vocês podem entender, vocês podem perceber, toda abdução realizada por um Grey, ele não conversa com o abduzido. Ele não quer contato com o abduzido, com a consciência do abduzido. Ele está fazendo uma interferência técnica. Entendeu? Ele faz uma intervenção técnica e larga o cara aqui, larga o cara lá e deixa o pessoal falar, porque eles gostam disso. Daí o pessoal vai estudar ufologia, mas a minha experiência com os Greys é muito diferente. Eu tenho a minha experiência de longos anos convivendo com eles, interagindo com eles de uma forma harmoniosa, de uma forma muito carinhosa, amorosa. Então, eu posso afirmar que são seres maravilhosos, de uma outra hierarquia, né, que o dia que a humanidade acordar para saber quem eles são, vão ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa mesmo, sabe? E esses ufólogos que falam mal de Grey vão cair em total descaso, porque vão mostrar que não sabem nada sobre ufologia, principalmente nesse aspecto da ufologia. E conheço tanta gente que morre de medo de Grey como se o diabo fosse da cruz, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte, né? As pessoas acham que tem experiência, mas não tem nada, não sabe nada. Eu tenho a minha e posso opinar pela minha, né? Agora, o que os outros têm, eu não sei. Né? Quantas pessoas, cara, não falam que foram abduzidas, foi isso, foi aquilo, né? Quando os meus amiguinhos chegam do lado, eu pergunto, aquele cara foi abduzido mesmo, né? Ele pega o dedinho e vira para baixo, né? Aquele lindo positivo e negativo, né? Então, muita gente fala, mas fala da boca para fora. O Emerson pergunta se os seres não luz se alimentam da dor e das desgraças dos outros. Bobagem. Isso é tudo ficção científica, cara. Isso é tudo filminho que você está assistindo aí, né? Filminho americano de terror, de vampiro, de zumbi. Tudo bobagem, essas coisas não existem. O cara que está sofrendo, coitado, tá na merda desgraçada lá, vai sugar o quê? Não tem nem o que falar, né? Isso é uma bobagem total, né? Isso é bobagem. Vocês têm que entender que você tem que ser um ser livre para seguir a sua consciência, seguir seu futuro, né? Os seres que estão num sofrimento muito grande, eles precisam ser ajudados por nós. Eles precisam ser orientados, amparados, como qualquer animal que às vezes fica sofrendo na rua, amparado. Você tem que dar amparada, comida, carinho, amor, né? Nossa sociedade devia ter uma estrutura totalmente montada para servir a luz, para servir aqueles que sofrem, aqueles que estão com doentes, aqueles que estão perdidos, tá? Esses indivíduos, coitados, eles estão sofrendo, não conseguem nem sobreviver, quanto mais vai perturbar os outros, né? Então, não vejo essas coisas dessa forma, né? Eu tenho uma visão muito diferente em cima disso. A pergunta do João, se os seres intraterrenos também são desencarnados? Alguns, nem todos. Existe uma sociedade material intraterrena. Eu vou fazer um seminário especial sobre isso em dezembro aqui na cidade de Limeira. Só o dia inteiro eu vou falar de intraterreno. Mas é uma coisa complicada. Se vocês não entendem nem extraterrestre, nem vida após a morte, para entender intraterreno, não vai entender mesmo. Esquece, né? A gente tem que ter um conjunto de ideias muito bem estabelecidas para entender aonde estão essa sociedade, quem são e qual a participação deles no projeto Terra. Entendeu? Ok. O Jorge, ele falou assim que você disse sobre milhares de cidades astral totalmente vazias. Pode falar algo mais sobre isso? Sim. Já há mais uns 30 anos que tem um grande número de cidades astrais que foram construídas e estão vazias. É o BNH do astral, né? Só está esperando, né, como é que fala assim, liberar a verba da Caixa Econômica para habitar aquele povo lá. Significa, né, que vai morrer muita gente,
para habitar aquele lugar lá em cima. Né? Eles estão esperando uma transição mesmo. O Plano Astral está preparado para essa transição. Está preparado para recepcionar milhões de almas. Tá? Isso há um tempo que eles já estão se preparando para isso. Ok. Por que tantas crianças lembram de suas vidas em outros planetas hoje em dia? Porque na maioria foram de outros planetas, né? Você também foi, todo mundo foi. Né? É que existem almas, viu, Senhor Celso, que estão reencarnando pela primeira vez na Terra. Existem muitas almas que são a primeira encarnação na Terra. Então, quando ela se lembra do anterior, a anterior foi em outro mundo, foi em outro planeta. Entendeu? Então, existe sim pessoas que estão na primeira encarnação nesse planeta. Né? Então, por isso, às vezes, elas se lembram de outros mundos, né? Não que não seja a Terra. Deixa eu ver, eu pulei algumas perguntas aqui, deixa eu pegar. O Juliano Posati perguntou: General Moacir Uchoa, que você conhecia tão bem, dizia que quando o sujeito começa a estudar essas questões e a transcender a realidade física, eles começam a sentir uma claustrofobia cósmica. Você sente isso também? Não, graças a Deus, já passei por essa fase. Né? O fato de eu ser astrônomo, de eu ser astrofísico, isso me ajudou muito a entender, a tomar consciência dessa realidade dimensional maior. Né? E claro que todo o início de uma experiência extrafísica ou com certeza, ela é complexa. Você tem que diluir ela, né? Você leva um tempo, mas isso faz 40 anos da minha vida, né? E os ETs entraram na minha vida uns 30 anos atrás, então, né? Já estou, vamos dizer assim, tão maduro. Não sou mais uma criança nos primeiros contatos, nas primeiras experiências. Claro, era difícil no começo, você digerir novas informações, novas realidades, não é uma coisa tão simples. E o general falava isso para mim. O general chegava para mim nas palestras, ele tinha um seguinte jargão, Celso, não sei se você assistiu a palestra dele, mas ele tinha um jargão que era o seguinte: ele chegava assim e falava assim: olha, eu vou contar uma história para vocês, mas eu quero que vocês não acreditem. Porque o que eu vou contar agora para vocês é um tremendo absurdo. Ele falava isso, porque é fora da realidade. Então vocês não vão acreditar. Uma coisa, falar de ET, falar da experiência extraterrestre com os ETs é um absurdo para qualquer lógica humana, lógica científica nossa. Sabe? É um tremendo absurdo. Ele falava isso, a gente dava risada, né? Porque ele preparava você para você não acreditar. Né? Porque o que ele ia falar dos ETs ou da própria experiência que ele viveu era um grande absurdo. Né? Ele viveu experiência lá em Alexandria, Goiás, de botar a mão no descovador, quase meter a mão no descovador. Ele só não botou a mão no descovador porque ele falou: para, não põe a mão que você vai morrer. Você sabia? Sim, muito interessante isso, né? É, claro, você é burro, né? A nave está toda ionizada, vai botar a mão na nave, você está uma puta do choque. Né? Você não pode fazer isso. Que é o caso... A nave toda luminosa, ela está energizada. Por isso que ela está luminosa. Você tem que ser muito burro para meter a mão na nave, né, aterrado com o chão, e você toma um raio na cabeça e você morre. Então tem certas atitudes diante de uma experiência física com ET, que você tem que ter consciência, você tem que saber o que faz, você tem que ir junto com um cara experiente. Se uma nave pousar, você não vai se aproximar dela, é burrice. A primeira coisa que você faz é esperar o ET descer e vir até você. Ela vai desligar todos os seus equipamentos, aí é seguro você se aproximar da nave. Quando você é convidado por eles. Antes de ser convidado, você não se aproxima em menos de 50 metros. Você vai sofrer risco de vida. Como no caso lá do Flávio Walter, que se ferrou porque se aproximou demais de uma nave que não estava ainda estabilizada. É isso que eu ia falar, né? O caso dele foi exatamente isso, né? Uhum. Deixa eu ver aqui qual mais pergunta. Se somos deuses, por que precisamos adquirir experiência na matéria? O Joel perguntou. Gelson, eu tenho uma palestra inteira com o seguinte tema: por que o homem necessita viver uma experiência na matéria? Tá? Na verdade, esse conceito que nós somos deuses é um conceito muito distorcido, né? Porque você não sabe o que é Deus. Deus está fazendo o que criando universos, vivenciando ele próprios universos? Na verdade, todos os deuses ainda estão no processo de experimentação, de evolução. A gente não pode achar que Deus já está pronto, terminado e acabado. Ele também está no processo de experimentação, de evolução e compreensão da sua própria criação, que somos nós mesmos. Né?
É isso. Tá. Pergunta agora da Rosiane. Todos podemos fazer viagem astral? Não só todos podemos, como todos nós fazemos. Como é que é o nome dela mesmo? Foi a Rosiane. Rosiane, todos nós somos espíritos, Rosiane. Todos nós dormimos à noite. O projeto Terra faz com que entrar neste corpo físico, o espírito é uma experiência muito dolorosa para o espírito. É uma experiência muito cansativa para o espírito. O espírito fica muito cansado de usar este corpo material. Então, os cientistas astrais, os engenheiros siderais que projetaram esse corpo biológico e essa experiência planetária, pensado, né, de usar essa roupa física indefinitivamente. Então, eles projetaram o ato de dormir. Dormir é um ato natural que o corpo tem que fazer, porque o corpo astral precisa se afastar do corpo físico. Ele não pode ficar no corpo físico mais do que 12, 13 horas que ele desencarna, né? Há um desgaste de energia, que o corpo espiritual é um corpo energético também, o espírito cansa, o espírito enche o saco, ele fica cansado, estressado, o espírito também estressa, mas depois de morto as pessoas se estressam, as pessoas ficam em depressão, entendeu? Então o espírito é um ser normal, usando esse corpo físico é pior ainda, porque esse corpo físico desgasta muito a estrutura do corpo astral e a estrutura do espírito. Então, sair fora do corpo, todo mundo faz todos os dias. A única coisa que você não se lembra. Fazer projeção astral não é fazer projeção astral, é curar a amnésia. Você tem que se lembrar do que faz durante a noite. Entendeu? Existem várias perguntas aqui no chat falando sobre criança cristal, como ajudar na missão, como detectar uma criança cristal. Você acredita que isso existe? O que é? A ela em nada, ela que vai ajudar você. Oi? As crianças diamante, cristal, elas existem sim, são raras, elas são raras. E quando elas existirem, você não precisa ajudar ela vai ajudar você. Okay. Então não tem que fazer nada, você não vai conseguir trabalhar com ela é superior a tudo que você pensa. São inteligências muito avançadas, preparadas para descer aqui e fazer uma intervenção. Na hora certa elas vão agir, vão trabalhar para o projeto Terra, né? Elas vão ser despertadas, porque elas são educadas pelos planos superiores, elas não são educadas por nós. O plano astral desperta ela começa a ver espírito, interagir com o espírito e vai aprender diretamente com a fonte, não conosco. Nós não sabemos o que fazer com elas. Né? A gente bota em parquinho infantil, que é uma merda, né? Criança não tem que viver em parquinho infantil, tem que brincar, só brincar. Uma pergunta prática aqui. A criança não tem que ficar aprendendo inglês com 3 anos de idade, não tem que ficar aprendendo um monte de coisa, sabe? Ela tem que brincar, só brincar. Entendi. Se divertir. O Igor pergunta: a física quântica está aí para que possamos dar o nosso salto quântico e kármico até essa data limite, certo? Olha, não é bem por aí. Essa data limite é uma data de intervenção do alto. Não tem nada a ver com física quântica, não tem nada a ver com a nossa consciência. Se largasse, a gente ia continuar na merda mais 100 anos. Tá? Entendeu? Brigando, se matando aqui, não ia chegar a lugar nenhum. Então é óbvio que o plano astral sabe disso e o plano astral planeja então uma ação inteligente, uma ação de forma programada para fazer mudanças na ordem planetária, ok? Então essa data limite é simplesmente uma data de intervenção. O plano astral vai intervir. Sem essa intervenção, nós continuaríamos na mesma droga que estamos, no mesmo lixo social que nós continuamos aqui. Entendeu? Isso não tem nada a ver com física quântica. Ok. A Valquíria diz que na Bíblia diz que Deus tem 20 milhares de carros. Seriam os discos voadores? Eu acho que esse número que ela falou deve ser pouco. Né? Só de galáxias aí nós temos trilhões e trilhões e trilhões. Daria para congestionar o espaço de disco voador, né? Acho que tem mais disco voador do que carro na cidade de São Paulo. Como a gente tem no céu, né? Opa, eu vou montar um pedágio para eles. Eu acho que vai dar uma graninha boa. Vai dar grana. Olha, eu vou fazer a última pergunta aqui da noite dos ouvintes e depois eu vou pedir para você comentar um assunto que eu particularmente achei muito interessante de um vídeo seu. A pergunta é a seguinte aqui. Quem seriam os Illuminatis? Os Illuminatis
Você pega um grupo de pessoas ricas, com muita grana, durante toda a história quis mandar no planeta, sabe? E sempre foi assim, os ricos sempre mandaram, os pobres obedeceram. Nunca houve essa diferença no mundo. Os ricos sempre botaram os presidentes, os ricos sempre botaram os deputados, e os ricos na sociedade ocidental, claro, né? Eram os imperadores, né? E quando acabou o regime imperial e começou uma sociedade pseudo-democrática, né? Porque ela sempre foi pseudo-democrática, a democracia é uma pseudo-invenção do ser humano, para achar que os pobres têm acesso ao poder, mas não têm. E os Illuminatis, assim como os Bilderberg, assim como os grupos no bloco chamado ocidental, que não tem a ver com o bloco oriental, nem com o bloco islâmico, a nova ordem mundial hoje está dividida em 3 grandes blocos. Nós temos o bloco ocidental, que é a Europa e os Estados Unidos. Os Illuminatis estão aí. Tá? Lá na Europa, lá na Rússia e China, nós temos um bloco socialista onde o poder está centrado no governo. Lá é exatamente o que acontece. E o terceiro bloco é o Islã, que ninguém manda em ninguém, ninguém sabe quem manda em quem. São blocos religiosos totalmente independentes, né? Que é uma salada russa que a gente não entende nada lá como é que acontece. Mas é um bloco, você vê o ISIS aí, o Estado Islâmico, não tem fronteira para ele, o processo dele é ideológico, ele rompe qualquer fronteira geopolítica. E os ricas e milionárias que dominam o mercado, dominam a ideologia, dominam os governos, tá? Dominam as indústrias dentro dos Estados Unidos e da Europa. Isso. De papo, simples. O poder deles é extremamente limitado, não tem a ver com poder espiritual, não tem a ver com poder transcendental, é simplesmente um poder materialista. Tá? Isso é Illuminati. Ok. Agora eu vou encerrar aqui as perguntas do chat, tá? E vou deixar aqui para o professor comentar um assunto que eu acho muito interessante, pertinente e até mesmo, ao mesmo tempo, sério e cômico da forma com que ele explica, que é o seguinte: se Jesus Cristo fosse descer aqui na Terra hoje, tem uma palestra do professor sobre isso, né, que eu acho muito interessante, porque eu já havia pensado nessas possibilidades, né, achava que seria uma loucura, e o professor Laércio descreve num vídeo dele sobre isso. Conta um pouquinho da história do seu vídeo. Se Jesus descesse aqui hoje, como que seria a bagunça que ia ser? Tem várias possibilidades, né, Celso? Vamos imaginar uma possibilidade de Jesus Cristo materializando-se, não nascendo. Ele materializa, como ninguém sabe, historicamente, qual é a cara do Jesus. Que cara que ele vai usar hoje? Né? Não existe, tradicionalmente, o rosto de Jesus. Ninguém sabe, há 2000 anos atrás, qual era o rosto de Jesus. As pessoas supõem, as pessoas até pintam Jesus Cristo de o loiro de olho azul, né? Uma bobagem, né? Um judeu, há 2000 anos atrás, ser loiro de olho azul. Inclusive aquele famoso filme do Franco Zeffirelli, né? Jesus de Nazaré. O Jesus dele é loiro de olho azul, cara. Né? É uma bobagem construir uma coisa assim. Porque e se Jesus é negão Black Power, né? Aquele puta cabelão, quem é que vai identificá-lo como o mestre Jesus? Né? Então, eu usei esse termo aí, negão Black Power, para chocar mesmo. Não sou racista não, pelo amor de Deus, tá? Mas só para vocês terem essa noção de se ele viesse japonês, se ele viesse chinês, você tá entendendo? Uhum. Meu, as turmas vão esperar um Jesus judeu voltar de novo aqui, será? Né? E que cara que ele vai ter? Tudo bem, se ele for e se o Henrique Cristo for o cara, hein? O nosso Henrique Cristo ali Curitiba, né? Tá falando para todo mundo que ele é Jesus, só quem que acredita nele? Né? Quem que acredita? Até a cara dele, a coroa, tudo igual de Jesus que está nos textos aí, né? Que tá na... Mas quem que acredita que alguém é o Jesus? O que ele tem que fazer para convencer a humanidade de que ele é Jesus, irmão? O que você acha? É complicado, né? Fazer milagre. Vamos fazer milagre, mas daí vem o padre Quevedo e fala, isso é bobagem, isso não é que existe. Não é verdade? Porque tem que ir para a igreja católica, não pode ir para a igreja crente, né? Se Jesus vier com uma roupa de crente, o católico não vai aceitar ele, né? Você está entendendo? Os muçulmanos muito menos, né? Os muçulmanos não tem ideia de quem seja Jesus, né? Chineses nem sabem quem que é, né? Você está entendendo? Então, na verdade, os avatares, eles foram no passado muito regionalistas, né? Jesus foi ali, na Índia tiveram os avatares indianos, a China tiveram os deles, né?
E até hoje, se vai na China, ninguém sabe quem é Jesus, sabe por causa da internet, mas ninguém segue a Bíblia, ninguém sabe qual que é a vida do cara. Né? Então, na verdade, Jesus não representaria a humanidade hoje em dia. Pode esquecer, isso não tem sentido. Né? Então, a vinda de Jesus não seria planetária, né? Ela seria para meia dúzia de cristãos. Convencer meia dúzia de cristãos, ainda fazendo milagre, ainda fazendo o diabo, né? Para convencer que é o Jesus, né? E você imagina o discurso que ele ia fazer, né? Os negros iam taxar ele de terrorista no dia seguinte, né? Ia meter bala no cara. Né? Pois é. É complicado, sabe? A vida de Jesus, ele não vai, pode ter certeza que ele não vai voltar desse jeito. Esquece. Esquece, não vai. Será que ele viria numa nave espacial? Pode ser, né? Mas a hora que ele sai lá de dentro, ninguém sabe que é ele. Né? Pode ser. Ele vai vir com um monte de baixinho do lado dele, grayzinho e tal. Aí que os negros vão complicar a cabeça, né? Pois é. Eu sou Cristo, né? Ainda falando espanhol. Porque se ele descer no lugar, o lugar que ele vai descer já pode dar confusão. A forma já pode dar conflito. Que ele vier já vai dar confusão. Você se lembra do primeiro filme? O primeiro filme, O Dia que a Terra Parou? Não é esse babaca feito pelo esse novo aí. Mas o primeiro filme foi o mais excelente de todos. Né? O cara escolheu a Casa Branca para descer, né? Lá o Capitólio de Washington. Desceu na frente do Capitólio, na praça lá da Washington. Né? Aí, em plena Guerra Fria, né? Década de 50, Guerra Fria com os russos, né? O ET chega lá, ó, eu vim aqui, eu quero fazer uma reunião com os líderes desse planeta. Né? Certo? Isso. Você lembra do filme? Lembro. Então, quero fazer uma reunião com os líderes desse planeta. Aí o secretário de Estado norte-americano falou para não vai dar certo, viu? Essa reunião você não vai conseguir. Não, eu quero, você manda aí a mensagem para todos os presidentes, né? Aí mandou, né? Aí vem a carta do russo. Não, se não for em Moscou, nós não vai na reunião. Aí o presidente da China, se não for em Pequim, também nós não vai. Você entendeu? O ET fica meio navios. Tem que mandar uma bomba em todo mundo mesmo, tem jeito, cara. Jesus é a mesma coisa. Como é que Jesus vai falar com a humanidade? Vai falar onde com a humanidade? Na ONU? Na meia dúzia de negros só lá? A ONU é meia dúzia de negros que manda, cara. A ONU é uma bobagem. Nunca serviu para nada a ONU. Em termos políticos e ideológicos, ela nunca serviu para nada. Serviu para defender o interesse dos 7 poderosos que estão lá. Então, esquece, Jesus não vai fazer isso, os ETs também não vão fazer isso. A intervenção de raças avançadas ela vem de dentro para fora. Todos vocês que estão se sentindo transformados, mudados, buscando uma energia espiritual, buscando uma transformação, vocês foram tocados pelas forças superiores de uma maneira interna. Os grandes mestres da luz não virão ter com a Terra num confronto direto da matéria. Isso é bobagem, eles não fazem isso, eles sabem que isso vai dar conflito. Então, eles preferem usar uma tecnologia muito avançada, interagir com a sua consciência quando você está dormindo, introduzir mensagens na área inconsciente. Você acorda querendo uma mudança, querendo uma transformação. Isso significa a materialização, o adensamento de uma mensagem colocada em vocês enquanto você dorme, com inteligências muito avançadas. Aí a transformação ela acontece de dentro para fora e não de raças avançadas descendo com suas naves tentando impor a mudança de fora para dentro na cabeça dura das pessoas. É bem por aí. Ok. Professor, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, fazer os seus cursos, conhecer mais sobre o seu trabalho, dá as dicas, por favor. Então, todo o nosso material de cursos, vivências, nós temos agora, para as 2 próximas semanas, nós temos esse final de semana um encontro ufológico em São Tomé das Letras, que começa na sexta-feira à noite, né? A partir das 7 horas nós estamos recepcionando as pessoas, temos uma vigília às 10 horas da noite. O dia todo nós vamos estar discutindo ufologia, tá? Nós vamos estar passando o dia batendo papo, discutindo, fazendo palestras, vivências. E à noite nós temos uma nova vigília ufológica. E domingo a gente já faz o encerramento, porque domingo as pessoas já estão voltando para casa. Todo mundo trabalha na segunda. Né? E na semana seguinte, aqui na cidade de Limeira, nós vamos ter esses 2 encontros. No sábado nós vamos ter um curso que é sobre o desenvolvimento da mediunidade e da terceira visão, com parte prática e parte teórica. Vamos passar muitos exercícios para que as pessoas possam habilitar a sua percepção extrasensorial, a sua capacidade de ser um médium. E no domingo nós vamos estar fazendo um curso sobre Tantra, a Suprema Compreensão. Vamos estudar
essa grande filosofia do Oriente, da Índia, que nos ensina fantasticamente a compreender a nossa parte sexual e a espiritualidade, o desenvolvimento da consciência espiritual através de uma nova filosofia de vida, que é a filosofia do Tantra, que a gente compreende a nossa sexualidade humana juntamente com a espiritualidade. Então, esses 3 cursos aí nos próximos dias. E acompanhem através do nosso site. Nosso site tem a nossa programação, o nosso site tem todas as mais de 300 palestras nossas que estão à venda, né? Ajude a gente a caminhar na espiritualidade, a construir, a manter essa nossa escola, para levar esse conhecimento a todos os seres humanos que estão despertando nessa era de aquário. Tá, ok? O nosso site é www.laerciofonseca.com.br. Tá? Entra lá, vê os vídeos que nós temos lá. Nós temos na forma de comprar DVD ou na forma online. Você pode assistir na forma online todas as palestras e todos os cursos. E as palestras presenciais, os cursos presenciais estão lá também no ícone de eventos. Tá, ok? É isso, Celso. Agradeço muito esse bate-papo, essa conversa com todos vocês. Eu fico muito feliz em poder contribuir com a energia de aquário, com a espiritualidade desse nosso Brasil varonil, né? E deixemos a política de lado, porque essa política não resolve nada no Brasil. Só a espiritualidade realmente liberta o ser humano. Só o encontro com a luz liberta o ser humano. O resto não passa de escravidão e ilusão. É isso. Maravilha. Então, repetindo, só o encontro com a luz liberta o ser humano. Muito bom, vamos levar essa frase adiante. Obrigado, Laércio, sempre, mais uma vez, na Rádio da Terra, com muito carinho, e pode ter certeza que muitas pessoas estão aqui também agradecendo já no chat, e o seu trabalho seja próspero como sempre. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Celso, e um abraço a todos os ouvintes. Namastê e muita paz a todos. Namastê. É isso, amigos. Mais uma vez, Rádio da Terra trazendo sempre informações, palestrantes, né? Cada um com seu ponto de vista, cada um com uma história para contar. E o nosso objetivo é que você tenha esse leque de informação e sempre uma informação sempre mais interessante que a outra, cada vez mais, para que você possa sentir no seu coração e decidir o seu caminho. É conhecendo, né, os diversos livros, é conhecendo o que existe, que a gente pode optar e, mais uma vez, atendendo a pedidos, né, convites, aqui vários ouvintes pediram novamente o professor Laércio Fonseca, e hoje ele conseguiu fazer essa entrevista para nós. Então, um abraço no seu coração. Você vai ficar aí no fundo com a música do Bertolucci, que de vez em quando faz uma palhinha com o professor Laércio Fonseca, tocando a música Nascendo de Novo. Um grande abraço para você, obrigado por sua audiência e até amanhã com leitura de oráculos. Tchau!